O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, alguém fez uma pergunta para Jesus hoje. Jesus respondeu outra coisa, porque a pergunta, apesar de ser inteligente, interessante, a resposta dela não faz diferença nenhuma para ninguém. Então vamos à pergunta que é boa. Primeiro o Evangelho diz, que Jesus atravessava cidades e povoados ensinando. Portanto, é bom aprender o que ele está falando. Jesus dedicou a sua vida a ensinar. Ao longo dos ensinos, fez uma cura, fez um milagre, muitos, Mas a missão de Jesus, nos seus 3 anos de vida pública, que a gente fala, do batismo no Jordão à cruz, 3 anos, foi ensinar. E, prosseguindo o caminho para Jerusalém, no Evangelho de Lucas, muitas vezes aparece a expressão, continuou indo a Jerusalém. O lugar da entrega, a missão, o foco. Mas vamos à pergunta que, apesar de inteligente, é mais curiosa do que necessária. Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? O nome disso é curiosidade, uma curiosidadezinha até aqui. Santa, sei lá, não é pecado. E Jesus respondeu: é pouco, é muito, é 35%, é 55%. Essa pergunta a resposta dessa pergunta existe. Deus é Deus e Deus sabe. Mas a pergunta que a gente faz para essa pergunta é a seguinte: que diferença faz? Não faz nenhuma. E vamos pensar que sejam poucos os que se salvam. Isso muda o que na minha vida? São poucos os que se salvam. A questão é eu estar entre os poucos. Mas vamos pensar que a resposta é outra. Não. São muitos os que se salvam. Que diferença faz isso na minha vida? Então a questão agora é estar entre os muitos que se salvam e não entre os poucos que se perdem. Portanto, tem pergunta que a resposta não muda a nossa vida, não faz diferença nenhuma. O que faz diferença? A diferença é saber como é que se salva. E aí se vai ser muito ou vai ser pouco, não me importa. E aí Jesus diz então: olha amigo, ao invés de você querer saber se é muito ou se é pouco, vou te dar uma dica. Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Portanto, a salvação precisa de todo o esforço possível. É uma graça de Deus, é uma bênção de Deus, mas que requer do ser humano todo o esforço possível. E aquilo que não me é possível, a misericórdia completa, mas me é possível esforço. E aí Jesus está dizendo: olhe para você, quanto de esforço você é capaz?
e faça ele todinho. Todo o esforço possível. E meus irmãos, nós somos capazes de fazer muita força. O ser humano quando quer, campeão. O ser humano quando quer, ele faz muita força por muito tempo. O sujeito quando encafifa, que ele vai ficar com aquele corpo, ele fica. Quando ele bota na cabeça, não importa o dia, nem que eu passe a vida, eu vou entrar naquele emprego, naquela faculdade, naquele concurso, ele passa. É ou não é? Quantas pessoas passam anos da vida juntando um dinheiro para comprar aquilo. Eu tenho um sonho de conhecer tal lugar. Não é assim? Tempos atrás uma pessoa esteve aqui conosco, veio de muito longe, fez rifa. Agora como é que você explica? Numa outra cidade, num outro estado, você querer ficar enfiando o número de 10 conto, 15 conto, para a pessoa concorrer a uma Tupperware. E um negócio de estourar pipoca, que é para a pessoa comprar, porque ela quer conhecer Alto Piquiri. A pessoa nunca ouviu Alto onde? Fazer o quê? Mas a pessoa quando quer, ela vende os números. E o talãozinho que sobrou, ela comprou ela mesma. Né? Já que você quer vir, então você também dá o seu jeito. Todo o esforço possível. Por quê? Para entrar pela porta estreita. O Evangelho, Cristo é uma porta estreita. Eu vou contar até 3 e todo mundo vai se estreitar, murchando a barriga. Vamos embora. 1, 2, 3 e... Você que senão não passa, amigo. Pela porta estreita. A porta é estreita. Qual porta é estreita? O Evangelho, a gente está aqui em Lucas capítulo 13, versículo 22. Então você pega Lucas capítulo 1, versículo 1 até o 13, 22. Está ali a estreiteza. Jesus está dizendo o seguinte, ó, tudo que vocês estão me ouvindo fazer e falar é uma porta. Passa nela. Ela é estreita, murcha a barriga, mas passa pela porta estreita do Evangelho. Porque eu vos digo, muitos tentarão entrar nesse reino que você está me perguntando, e não conseguirão. Por quê? Porque não quer a porta estreita, quer a porta larga. E meus queridos, qual é o problema de uma porta larga na fé? É que a porta larga é fácil de entrar, sim ou não? É sim. A porta larga é fácil de entrar, sim ou não? Sim. Sim ou não? Só que se é fácil de entrar, é fácil de sair. As pessoas querem uma porta larga, porque é mais fácil de entrar. Então, ao invés de fazer curso de batismo aqui, casamento aqui, roda aí uns com a gasolina no preço que tá, Angélica? Vai, sem citar nomes, não estou, cada lugar eu acredito que oferece o que pode. Então deve ter lugar que pode oferecer um curso de um dia, das 8 às 11 da manhã. Mas nada começa às 8, começa às 8. Marcou às 8, começa que hora? 8h20, 8h30. Vai terminar às 11? A única coisa de igreja que atrasa é no Piquiri, gente. O único lugar do mundo em igreja que estoura horário é nós. Então, marcou às 8, começa às 8? 8h20. Termina às 11? Quando vai dando 15 para as 11, já vamos para os recados. E 11 em ponto começa o salgadinho e o cafezinho. Eu tenho certeza. A porta larga, só que foi larga para entrar, está larga para sair. Tudo que é largo de ter, é largo de perder. É ou não é? Você não fala isso? É, pá, não dá valor porque não sabe quanto custa. Por isso que quebra, fica jogado. Não sabe quanto custa. Estou nas parcelas ainda, já quebrou o que eu dei. A porta estreita é ruim de entrar? É ruim de entrar, mas meu amigo, quando tu entra por ela, você não sai. Porta estreita, a mesma facilidade com que entra, sai. Esforçai-vos por entrar no reino do céu, porque tem muita gente que vai tentar entrar e não vai conseguir, porque entrou em portas largas, mas portas largas você sai largo também. E aí Jesus diz, então para nós, é muito, é pouco? Não sei, Deus é que sabe. Esses dias eu ouvi uma piadinha que eu achei muito interessante, Maria Luísa Campos. E diz assim, que o céu é o lugar onde você vai ter 2 surpresas. E vai dizer 2 coisas surpreendentes. Você vai chegar no céu e falar assim, você aqui?
Mas no céu também você vai olhar e falar assim: gente, mas cadê ele? Não veio? Cadê ela? Não veio? Entendeu? Deus é que sabe se é muito, se é pouco e quem é. Então no céu, se a gente chegar, nós vamos achar um povo lá que a gente jurava que não ia. Mas também não vamos ver alguns que a gente jurava que estava. É Deus que sabe. Agora, o que eu tenho que saber e você tem que saber? Tem um saber que é para Deus, não nos compete. Qual é o saber que te compete? O esforço possível. A porta estreita. Porta larga entra, mas porta larga sai. Na estreiteza quem entra não sai mais. E aí ele diz, por quê? Uma vez que o dono da casa se levantar, fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora batendo. Senhor, abre-nos a porta. Eu não sei de onde vocês são, rapaz, vou abrir porta para estranho. Mas nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinastes em nossas praças. O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs queridos? Onde é que a gente come e bebe diante de Deus? Na Eucaristia. Qual é a praça onde ele ensinou? A nossa igreja. Nosso Jardim da Imaculada, a nossa paróquia. Portanto, é o que Jesus está dizendo, que no último dia vai ter gente que vai ficar do lado de fora, batendo palma, pedindo, e ainda dizendo, mas Senhor, eu comi e bebi todo domingo e não só de domingo. Eu estava lá naquela praça onde o Senhor ensinava. Ele, porém, responderá, não sei de onde você veio, afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. E aqui de novo, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando? Cutucando as nossas feridas. A nossa religiosidade sem conversão, sem fruto. Comemos e bebemos no altar, diante de ti, Senhor, a Eucaristia. Estava lá na praça, quando tu ensinavas. Mas, meus irmãos, religião não necessariamente é sinal de conversão. A gente precisa dar o fruto dessas coisas. E aí de novo, porque vai ficando chato, mesmo padre na paróquia há muito tempo, muitos anos, a gente acaba as piadas e acaba até os exemplos, que vai ficando a mesma coisa. Mas Mateus capítulo 5, Gálatas 5:22. Se morrer e chegar na porta do céu, com a carteirinha toda carimbada, hein? Mateus 5, Gálatas 5:22. Você devia saber isso de cor, que eu estou falando disso faz vez em quando já, hein? Tem gente que vive a religião porque gosta, porque crê, porque dá uma catarse psicológica. Então, ao invés de ficar se dopando de remédio, valei-me São José, entrega o filho, entrega marido, entrega mulher, entrega dívida, entrega caroço. A fé, a religião, ela tem esse poder psíquico em nós, às vezes, do nosso afeto mesmo, da pele, dá uma descarregada na gente, não é verdade? Você dá aquela chorada, sai mais leve. Mas o fruto, Mateus capítulo 5, Gálatas 5:22, o que está escrito lá está onde? Não está vivendo, não conseguiu? Então, querido, afasta de mim todos vós que praticais a injustiça. E veja, meus irmãos, às vezes eu tenho a impressão de que quem está no mundo entendeu Jesus melhor do que nós que estamos aqui dentro. Sabe? Eu lembro dos meus inícios em Alto Piquiri. Nunca foi tia da vida, nunca foi homem de boteco, nunca foi homem em adultério, nem jovem desregrado que foi falar com o bispo pedir minha cabeça. Foi as beatas da igreja. E os beatos. E outros nem tanto beato, alguns que se achavam dono daqui, porque vereadores um dia foram, acho que pode dar palpite na minha homilia. Com coisa que eu vou respeitar esse tipo de ser humaninho, com todo o respeito do mundo. Mas veja, parece que quem está no mundo já entendeu que a porta é estreita. Eu não estou com vontade de passar, mas se for passar eu quero uma estreita. E parece que quem está dentro da igreja, porque não reza, porque não tem vida interior, porque faz da religião uma máscara, está aqui dentro torcendo para a porta ser larga. Que é para se algo der errado, ficar fácil de eu sair e voltar para as minhas safadezas lá fora. A porta é estreita. E sim, tem muita gente comendo, bebendo, ouvindo ou pregando, vivendo em portas largas.
querendo uma misericórdia que tudo perdoa, um Deus que passa pano, Deus entende, Deus perdoa, também não é assim hoje em dia, se você vê, se for assim quem é que se salva, nananana. Próxima vez que disserem então para você assim, nossa, mas assim, se a vida é assim, ninguém vai para o céu, amiga. Você pega e cita Mateus 13, 24. Aí você fala, ai amiga, se é todo mundo, não sei, eu não sou Deus. Mas a porta é estreita e Jesus está falando, faça o esforço. Agora, meus amados, Jesus me pediria para fazer um esforço que não tem recompensa. Jesus me pediria para fazer um esforço que Ele mesmo não está disposto a me ajudar nesse esforço. Se Ele diz, faz o esforço possível, é porque é possível fazer esforço. É porque Ele vai me ajudar no esforço. E é porque o fruto do esforço é bom. E me é necessário. Então, todo esforço possível. E tem gente comendo, bebendo, mas vivendo na injustiça, na mentira, na máscara, no pecado. Então, a conversão, tem gente na praça pregando ou ouvindo, mas vive na injustiça. Na Bíblia, a palavra injustiça significa toda desarmonia que a gente consente em viver, com o próximo, com Deus e com a gente mesmo. Quando diz lá então que José era um homem justo, não quer dizer que ele só pagava as contas em dia. Para nós a palavra justo e injusto tem muito a ver hoje em dia com dinheiro, né? Com bem, com posse, com contrato, é meu, é teu. Também. Mas não é só isso, na Bíblia a palavra justo é santo, injusto, pecador. Então, quando a gente consente em estar devendo a Deus ou ao próximo algo, quando a gente consente em ter dentro de si algo que desagrada a Deus, eu sei, mas afastai-vos de mim. E ali haverá choro, ranger de dentes, quando virdes, eita, é trágico, pensa lá embaixo, olhando para cima e vendo Abraão, Isaque, Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, vós porém sendo lançados fora. Que dor terrível. Então o que é o inferno? O que é o fogo do inferno? Qual é o fogo que queima no inferno? Por que o inferno é ruim igual estar sentado no fogo? Porque o inferno é a perca total de Deus, que a gente já faz nessa vida. O ser humano se revolta contra o seu Criador, ele não quer. Não quer. E num primeiro momento isso nem parece tão trágico, porque enquanto estamos vivos, nós estamos no tempo da misericórdia. E Deus misericordioso como é, vê a gente negando a Ele, mas continua dando o sol, a chuva, o oxigênio. Se você não herdou na tua carga genética uma tendência ao câncer e nega a Deus, relaxa, você não vai ter câncer. Deus não vai enfiar um tumor em você. Isso não é Deus. Isso é espírito de religião maluca. Então é por isso que às vezes a gente não entende que sim, nessa vida pessoas odeiam a Deus. Porque estão até anestesiadas com as bênçãos do próprio Deus. Porque enquanto estamos vivos, estamos no tempo da misericórdia. A gente o odeia, a gente o nega e a vida ainda vai para frente. Mas veja, meus queridos, o céu e o inferno são realidades. E o que queima no inferno é o quê? Essa perda de Deus. Você vê e entende que você não quis. E quem é que está lá? Abraão, Isaque, Jacó, que eram os personagens do tempo de Jesus, né? E todos os profetas no reino de Deus. Agora tem um outro fogo que queima lá também. Virão homens. Jesus aqui está profetizando nós agora, porque ele está falando com os judeus, né? Com o povo de Deus eleito. Mas em Jesus e através da igreja o reino de Deus cresce, fica católico. Católico significa universal, conforme o todo, para o todo. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, da África, do Alto Piquiri, da América do Norte, da China, do Japão, Madagascar, Mirante do Piquiri, lugar que fica 3 dias sem energia. Voltou a energia dele, gente? Voltou a energia do Mirante? Alguém sabe? Pelo amor de Deus, 3, 4 e voltou? Graças a Deus, você ver. Vai vir gente, tudo que é canto.
e se sentarão à mesa, tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Qual é a mesa do reino de Deus? Sim, a Eucaristia nessa terra e a vida eterna no céu. E assim, fariseu, mestre da lei, filho de Abraão, últimos, pagãos, brasileiros, mistura de português com índio, serão os primeiros, e primeiros, filhos de Abraão, que serão os últimos. Portanto, irmãos e irmãs, e às vezes a gente vai percebendo com alegria e tristeza esse movimento. Últimos que estão sendo os primeiros. Gente que um dia, por graça, acolheu o convite de Deus e falou: você quer saber? Antes tarde do que nunca, lá vou eu passar na porta estreita. Últimos que eram, sendo os primeiros. Na Eucaristia, na vida de oração. Você já reparou que esses testemunhos, às vezes, que a gente traz, coloca, ou esse povo meio famoso que passa por aqui, você já reparou que eles eram todos últimos e hoje são os primeiros? Era tudo rapa de tacho, tudo povo que o capeta batia bastante. Pisava, esculachava com eles. Hoje são os primeiros. Tem uma fé, tem uma oração, tem um sorriso, tem uma alegria, tem um desprendimento. Mas a gente não vê também que muitos que eram os primeiros, nascido e criado dentro de igreja. É ou não é verdade? Você pegar aqueles álbuns de foto do tempo que o povo usava cabelo desse tamanho, para cada página tem um padre diferente no álbum de foto dela, do álbum de foto dele. E hoje são os últimos, frios, gelados, preguiçosos, dando trabalho. Né, Maria Heloísa Campos? 13 anos. 13 anos faz agora, né? Cuidado, viu, Fê? Para você não ir da primeira para a última. Porque tem uma galera aí que foi primeiro igual você. Sim. Aí vira o último. E a gente vê isso na igreja, né? Uns jovens criados no chiqueiro, sabe? Virado no saci, graças a Deus, Elô. Chega uma hora, tudo cheio de Deus. Lá, sei lá, 18 anos, 25 anos, não importa. Aí você pega um com a mesma idade que já foi o primeiro. Hoje está lá entre os últimos, largado nas brecas. Triste, né, minha filha? Mas eu confio em você. E você confia na graça e obedeça a sua mãe. Então, meus queridos, últimos que serão primeiros. E a gente já vê isso nessa vida. O próprio ser humano vai constatando esse movimento do reino de Deus. De um povo que está lá fora e está entrando pela porta estreita. E de um povo que está aqui dentro saindo pelas suas portas largas. E é assim que vai ser um dia no céu, no julgamento final. Porque é assim que já está sendo aqui na terra. Gente que estava entre os primeiros. E ficou, sim senhor, entre os últimos. E vai ficar lá. Porque no reino dos céus, meu irmão, ninguém carrega ninguém. A gente precisa entender isso. Ninguém vai levar os outros nas costas, não. Se você não quer andar, você fica. Agora vai fazer beijo porque está entre os últimos. E olha o que Jesus está dizendo. Não adianta fazer beijo. Não te conheço. E na vida espiritual, existe uma injustiça que a gente comete. Um pecado que a gente comete. E que nos deixa por último. Quando não, faz a gente se perder mesmo. Que é a preguiça. As pessoas acham que elas vão ser as primeiras no reino de Deus. A primeira opção para o Espírito Santo vir na terra ungir, dar um dom, um carisma, ou seja lá o que for, porque elas não estão em pecado. Mas, meu irmão, na vida espiritual do Evangelho, do discipulado com Jesus, tem um pecado chamado preguiça. Preguiça. Falta de disponibilidade interior. Isso te deixa lá atrás, na beirinha do ficar para fora, tanto quanto a prostituta. Tem gente que no reino de Deus, tem gente que, diante do Espírito Santo que se derrama na terra, ele está tão distante, tanto quanto a pessoa que está no vício, ele está meio 2 passos só. Porque na vida espiritual, não basta não ter pecados, se você tem preguiça de rezar, de ser constante, de estar sempre, de se dar, você fica tão, aspas, inútil, quanto quem está no pecado.
Então, dentro do reino de Deus, vencido os pecados, é preciso ter uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito, ela é estreita. Ela é sacrificante para nós. Então, amados de Deus, nós precisamos resolver coisas dentro da nossa cabeça, queridos. Às vezes eu vejo o esforço de vocês de ficar acordado na missa. E eu respeito muito, porque talvez eu só esteja acordado porque eu estou em pé falando. Se eu estivesse sentado, eu não sei se eu também não estava dormindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa resolver isso na sua vida. Se você vai vir todo dia, é todo dia. O que te mata é o segunda, quarta e sexta. É o terça, quinta, sábado. É isso que te mata, ponto 1. Ponto 2. Se você vem, essa missa começa ontem à noite. Que hora você foi dormir? Por que foi dormir naquela hora? Sabe por quê? Porque senão o teu dinamismo espiritual, apesar de bastante sofrido, presta atenção no que o Padre está te explicando, vai dar tanto fruto quanto aquele que não veio, não vem. E aí a gente vê uma porção de gente na estaca zero, tanto quanto quem nem está andando nisso. Por quê? Porque na vida espiritual existe um pecado chamado preguiça, displicência, a falta de inteireza. O que dá fruto na vida é a inteireza. Domingo a gente estava almoçando, Dom João fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Falando sobre missão, vocação, fé, ele citou alguns exemplos do mundo. Pessoas que têm sua empresa, pessoas que têm um dom, pessoas que não têm nada de religião. Falei assim, não é interessante como tem gente que vai para frente? Olha, fico admirado, citou alguns nomes. Como é que a gente explica isso? O que será que é isso? Olha, tem gente que... A pessoa está indo, né? E aí deu um nome de pessoas que começaram muito pequenas, hoje são muito grandes. Será que isso é sorte? Será que isso é Deus abençoando? E é Deus abençoando. É um pouquinho de sorte, sim. Porque se você é alguém que o dólar alto te faz bem, você nunca teve tão bem. Se você é alguém que o dólar alto te faz mal, você se lascou, apesar de ser muito esforçado, né? Mas é uma soma de algumas coisas. É sorte? É, todo mundo precisa de um pouco de sorte. Ou esse povo, tudo que perdeu os franguinhos aí, com esses temporal que deu, que cai as pedras na cabeça dos frangos, alaga as coisas aí. É um azar, vamos pôr. E os nossos aqui que não perdeu, tem mérito? Eu acho que talvez não muito, às vezes nem reza, mas São José quer cuidar do telhado que é dele, não deixa chover pedra no piquiri, pelo menos não aqui, entendeu? Então, está debaixo da graça do outro. Mas, queridos, é isso aqui, ó. Existe sorte? Existe, claro que existe. Sorte, azar, essas coisas da vida que a gente não entende. Existe a bênção de Deus? Claro que existe. Rezar mais, rezar menos, ser agradável a Deus? Tem. Mas existe uma coisa chamada consagração. Tem gente que se consagra àquilo ali. Ele se consagra, ele se dá a uma atividade. Sei lá, costurar, cozinhar, tirar foto, fazer cirurgia nos outros, pintar, eu não sei. Jogar bola, dar aula, limpar a casa. Tem gente que está ali inteiro naquilo. Os 2 pés no chão, peito estufado. Ele está ali. E aí vai virando o melhor, né? E aí vai progredindo, vai prosperando naquilo. Vai ficando mais fácil, vai ficando mais leve, vai ficando gostoso e todo mundo quer. A inteireza, a consagração, o brilho no olho, o algo a mais, o não pode deixar que eu faça, não, eu vou te incomodar, imagina. E às vezes nos falta isso na vida de fé. A gente quer colher daquilo, diz que gosta, mas não está inteiro. Tem que estar inteiro. Então, se estamos com Deus, inteiros em Deus, porta estreita. Mas, meus irmãos, se passarmos na porta estreita, o que tem depois dela? A vida eterna. O que tem depois dela? Essa mesa. Vale a pena passar nessa porta estreita. E aí São Paulo hoje nos deu uma linda lição a respeito da nossa fraqueza. Porque a gente escuta tudo isso, acha bonito, e eu também. Mas a gente é fraco. Bate no teu pé e diga, eu sou fraco. Fala assim, fraqueza. Irmãos e irmãs, nós somos fracos. Presta atenção no padre. Isso aqui é muito importante. Cristianismo não é autoajuda. Você já prometeu 1000 vezes e não consegue. Não adianta você jurar que vai. Não vai. Nós somos fracos. Romanos 8, 26.
irmãos, o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. Você é fraco? Esse não é o problema. Eu sou fraco? Não é o problema. Onde é que está o problema e a solução? No Espírito Santo. O problema é não ter o Espírito. O Espírito vem em socorro. O que é socorro? Socorro é uma ajuda que vem rápido, né? Socorro! A pessoa tem que correr para socorrer. Se eu ligar no SAMU, o sujeito aqui caiu, está com os ossos para fora, está meio roxo. O SAMU respeita? A Kombi, a bilina velha, primo, andando na frente, 50 por hora na BR, o SAMU, não dá para ultrapassar, né? Porque a faixa não está pontilhada. O que o SAMU faz? Buzina e vai, filho. Passa em cima, ultrapassa pela direita, não sei o que ele faz. Socorro! É coisa que vem, pá! Rápida. Não vem devagar. O Espírito Santo vem em socorro, portanto vem com força e vem rápido. Em auxílio da nossa fraqueza. Então o problema não é ser fraco. O problema é não ter o Espírito. Todo mundo é fraco, minha gente. Santo Agostinho era forte, aquela coisa doida. São Francisco de Assis era forte, aquele trem maluco da cabeça. Quem é que era forte? Santa Teresinha era forte, onde? Aquele serzinho neurótico. É o Espírito que é forte, não somos nós. E ele vem em socorro, ele vem rápido, ele quer vir rápido. Em socorro da nossa fraqueza, mas se a gente não reconhece as nossas fraquezas, ou fica amigo delas, porque eu acho que talvez o problema é esse, a gente até reconhece a nossa fraqueza, mas ô fraquezinha gostosa. A gente até reconhece a nossa fraqueza, mas que preguiça de ser forte, sabe? A gente até reconhece a nossa fraqueza, mas se eu sair dessa fraqueza, quem é que vai me bajular? Se eu sair dessa fraqueza, quem é que vai me bajular? Se eu sair dessa fraqueza, quem é que vai ficar perguntando se eu estou bem, se eu estou mal, se eu não quero? Vai lá com a gente, você é importante. A fraqueza tem remédio, é o Espírito Santo. E aí Paulo vai nos ensinar a oração. Orar no Espírito. Orar no Espírito é duas coisas. Primeiro, orar inspirado, motivado, ungido e fortalecido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que move dentro de nós a fé. Essa fé que está dentro da tua razão e da minha. Essa fé que nos faz lembrar onde é que Deus nos visita melhor. Tem gente que é rezando o terço, tem gente que é indo no sacrário. É o Espírito Santo que sopra. É o Espírito Santo que dá ânimo. Vai lá, faz assim, abre a Bíblia. Orar no Espírito é isso. Mas também é o próprio Espírito Santo orando em nós. É o Espírito que, orar no Espírito, é orar com unção, as orações que a gente sabe de cor, com fé, com concentração, com entrega, mas é também o próprio Espírito orando em nós. Por quê? Porque cristianismo não é autoajuda, ser cristão não é difícil, ser cristão é impossível. E quando a gente descobre que é impossível, a gente se rende ao Espírito Santo, e aí fica possível, porque sozinho a gente não vai fazer esse caminho. Talvez é por isso que Deus está permitindo em nós tantas quedas, tantos atrasos, que é para ver se a gente se convence que não é difícil, é impossível. Mas se você quer o impossível, o Espírito Santo é o remédio para isso. Então ele vai dizer: nós não sabemos orar como convém, nem pedir como convém. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis, está a tradução aqui. Gemidos inefáveis, gemidos inenarráveis, gemidos intraduzíveis. Ele está falando aqui da oração em línguas. Porque o que a gente quer louvar, ou aquilo que a gente quer pedir, muitas vezes o nosso vocabulário não contém. Ah, padre, eu não sei explicar. Quem nunca passou por isso? O que você está sentindo? Eu não sei dizer direito. Aí você fala um monte de coisa que não explicou tudo ainda. Faltam palavras. Deus não cabe nas nossas palavras. Não tem linguagem humana que contenha Deus. Não tem linguagem humana, às vezes, que traduz os próprios anseios da alma. E aí Paulo está dizendo, primeiro porque a gente nem sabe pedir como convém. Gente, quantas vezes a gente pede a coisa errada? Verdade ou não é? Bendito e louvado seja Deus pelos nãos que Ele já nos deu. Quantas vezes, se Deus tivesse dado o que eu pedi, eu tinha me ferrado inteirinho. Eu não sei às vezes o que eu estou pedindo. Quantas vezes a gente vai pedir algo para Deus, um emprego,
E Deus está vendo que você precisa do emprego. Mas Deus está vendo o que você não está vendo. Você precisa primeiro curar essa ansiedade. Essa ansiedade. Não faz nem 15 dias que você está desempregado. Você já está achando que vai ficar pobre, vai morrer e depender da sogra. Calma, feio. E você sempre sofreu com ansiedade. E na verdade está ansioso porque existe uma vaidade e um medo de passar vergonha. Não, isso é vaidade. Deus vai onde a gente precisa. Não só onde a gente quer. Nem sempre o que a gente quer de fato é o que a gente precisa. Quando coincide, glória a Deus, né? Mas a gente é falho, não sabemos orar como convém. Por isso na oração existe esse espaço para o Espírito Santo, aquele que penetra o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus, que o Espírito Santo intercede em favor dos santos. O povo faz um drama, umas brigas, com oração em línguas que eu não entendo, porque é a coisa mais simples do mundo. Primeiro, é um gesto da vontade. O orar em línguas, como uma criança que fala um monte de coisa e só a mãe entende, se é que entende também, né? Criança quando está aprendendo a falar, só a mãe dele entende aquilo, o pai, né? É uma oração de profunda confiança e abandono. É você rezar e tirar daquele tempo teu de oração, comunitário ou pessoal, 1 minuto que seja, para você sair do controle do que acha e pensa, e dar a Deus a tua voz, a tua língua, e aquele 1 minuto e dizer: Espírito Santo, reza o que eu nem vou entender, porque eu não preciso entender, eu só preciso confiar. É uma oração de profundo abandono na vontade de Deus. Então é uma oração que o intelecto, vai dizer Paulo na outra carta, nem é edificado, mas eu não sou só intelecto. Não é só o meu intelecto que tem que ser edificado. Então a pessoa, quando ela ora em línguas, é um gesto da vontade dela, que humilha, é meio esquisito. Eu lembro a primeira vez que eu fui orar em línguas, que eu fui batizado no Espírito Santo, eu achava que não era, porque eu achei que eu ia ser tomado por uma coisa que ia me tirar do corpo, e não tira. E depois dava vergonha, então eu orar em língua, eu ficava com o olho aberto assim. O grupo de oração lá em Cianorte tinha muita janela. Muita janela. Então estava lá, eu abri, falei: quer ver que vai passar um conhecido aqui, gente? Minha Nossa Senhora, vai achar que eu tomei umas cachaças, eu nem bebo, olha que dó de mim. É meio humilhante, é infantil, mas é libertador e é um gesto de fé. Eu confiei a Deus aquilo que eu sei que eu pedi e aquilo que eu nem sei o que foi que eu pedi, porque Deus, Pai e o Espírito Santo, eles conversam lá, esse acerta, o que decidir tá bom para mim, eu não tenho que saber tudo. Você já falou isso na sua vida? Ó, fazer o seguinte: o que vocês dois decidirem fica certo, vocês só me avisam. Confiança. Não é isso? Você se confia ao outro. Padre, vai fazer assim ou fazer assado? Ó, fala o seguinte: conversa lá com ela, conversa lá com ele, o que vocês três decidirem, vocês só me comunicam aí que para mim tá bom. Eu sei que não vai ter erro. Então, esse orar no Espírito, esse abandono em Deus. E gente, isso faz tão bem a nós. Nós não sabemos como convém, a gente sabe até um tanto, existe um outro tanto que não é teu nem meu. Deixa Papai do Céu e o Espírito Santo conversar lá, e o que eles decidirem do que foi esse xalalabaracandarabaralabaralabaralabaralabarala aqui, e vê o que faz. Se eles decidiram lá que isso aqui vai virar dinheiro, vai virar saúde, vai virar cura interior, vai virar... eu não sei. Vocês decidiram e ficou bom para mim. Isso é confiança. Isso é fé. Abandono. E o Espírito Santo que nos fortalece precisa talvez um pouco mais do nosso abandono. E quantas vezes quem reza assim experimenta que já durante ou um pouco depois disso, a mente abre, você tem uma imagem, vem um sopro, vem uma intuição, vem uma passagem bíblica que pronto, esclarece aquilo que às vezes tanta oração baseada na gente mesmo não esclareceria e não faria. Por quê? Porque Ele ora em nós, intercede em nosso favor. E aí, irmãos e irmãs, nesse caminho de porta estreita, diz a palavra, sabemos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Até a porta estreita. E até quando eu sinto a estreiteza da vida, porque o Evangelho vai nos estreitando, Jesus vai nos pegando. Você fica andando muito com Ele, você vai ver o que Ele vai fazer com você. A gente fica andando perto de Deus, Ele pega a gente. A gente fica dando brecha, Ele... E a gente percebe Ele estreitando a gente. Tudo contribui, até a estreiteza. O sofrimento, a contrariedade, o que eu não entendo e a oração que eu nem entendo.
tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então veja, meus irmãos, nós precisamos amar a Deus. Deus conhece seu coração. E se aí dentro do seu coração existe uma paz, de que apesar dos pesares, sim, eu amo a Deus e busco a Deus, e Ele sabe disso. Amo a Deus, busco a Deus, e faça sol, faça chuva, se vai dar certo ou vai dar errado, eu e Ele somos uma aliança para sempre, então fique em paz. Tudo vai contribuir para o teu bem. Tudo. E tudo é tudo. Inclusive isso aí que você pensou. Tudo é tudo. Agora, meu querido, se lá dentro de mim a verdade é que eu não amo a Deus sobre todas as coisas, se lá dentro de mim a verdade Jesus, que aí você tem que ver, né? Não é fácil hoje em dia. Então eu não sei se tudo está contribuindo para o teu bem, não. A mesma coisa pode ter um efeito bom, pode ter um efeito ruim. Mas para aqueles que amam a Deus, tudo coopera, tudo contribui para o bem maior, para a salvação final e para a santificação nessa vida. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. E você vê isso, eu vejo isso. Tem gente que hoje é um doce de coco. Tem gente que hoje é uma bênção. Por quê? Porque um dia ficou desempregado, ali 15 dias descobriu que estava doente. Passou por não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resultado final disso hoje é uma bênção. Uma pessoa boa, uma pessoa de fé, de coração onde cabe todo mundo. Verdade ou não é? Quantas pessoas você conhece? Perdeu o emprego, dali 15 dias descobriu que estava doente, começou a passar não sei o que, não sei o que, não sei o que. E hoje? Ninguém presta, ninguém é bom, eu ainda mato, eu ainda pego. Rezar para quê? Fido uns... A mesma história faz um santo, a mesma história faz um demônio. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque o Espírito vai nos conduzindo dentro daquele sofrimento. O Espírito vai nos conduzindo dentro daquela cruz. O Espírito vai nos conduzindo dentro daquele vale escuro, daquele deserto difícil. Ele vai nos conduzindo. Agora não está com Deus, não está no Espírito, meu amiguinho. A história que fez o santo encapeta você, eu. Você já reparou que as nossas vidas são tudo meio igual? Se eu parar para ouvir a tua, aí nós vamos ouvir a dela, que depois eu conto a minha, porque ele ali também quer falar. Não é tudo meio igual? Tirando os enfeites. É ou não é, minha gente? Que aí o outro também começa a se emocionar, eu também queria falar um pouquinho. Sei que está tarde. Aí fala, é tudo meio igual, minha gente. Cada um com a sua... Mas é tudo meio igual. E por que tem gente virando santo e tem gente encapetando? Por causa do coração que ama ou não ama a Deus. Antes dos resultados. Porque as pessoas pensam que vão amar a Deus, tudo der certo. Meu irmão, você ama a Deus antes. Você ama a Deus antes. E você ama a Deus durante. A gente não pode ficar esperando bênção para virar santo, para virar mais generoso com Deus, com a vida. É antes que a coisa é feita. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, você e eu somos um projeto de Deus, e o projeto é que a gente esteja no número dos salvos. Se são muitos ou se são poucos, não interessa. O projeto de Deus é o Evangelho, que tem uma porta estreita, mas a gente passa lá. Por quê? À medida que eu vou passando em portas estreitas, eu não saio por portas largas. Ai de quem está entrando nas portas largas, vai sair com a mesma facilidade que entrou. Mas é na porta estreita que a gente alcança a salvação, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus que ora em nós. Vamos ficar em pé?